Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Active Science LK. Eu sou o professor Lauro Kozovitz e vou apresentar a vocês mais uma aula de tipos abstratos de dados na linguagem C com a implementação de uma lista simplesmente encadeada ordenada. Inicialmente vamos criar um projeto, vou chamar esse projeto de lista simples ordenada, poderia chamar de LSO. Next, Finish, vamos lá para o main. Vou aumentar um pouco para a gente visualizar melhor. E vamos lá. Vamos criar uma TAD. Vamos começar pelo projeto de aplicação. Nesse projeto de aplicação, vou começar aqui criando os elementos de um vetor de alunos. Deixa eu colocar aqui umas 3 ou 4 posições. Vamos imaginar aqui o aluno Zé. Depois a gente define esse tipo lá no arquivo de include. Ele tem a nota 7,5 e o código de matrícula 1. Depois disso, vamos criar mais um outro aluno aqui. Vamos criar agora aluno Ana. Vamos supor que seja matrícula 2. E a Ana tirou um 8,5. Depois mais um aluno. Poderia ser o aluno Carlos. Vamos supor que o Carlos tirou 6,5 e a matrícula dele é 3. Finalmente, a gente pode criar aqui uma outra aluna, digamos Zulmira, e a Zulmira tirou 10 e o código de matrícula dela é 4. Ok? Então esse aqui é um vetor para evitar da gente ficar fazendo a entrada de dados. Tá? Então esse tipo vai ter essa estrutura de aluno. Tá? Bom, para fazer nossa TAD, a gente sempre começa com, vamos chamar o prefixo da TAD de LSO, é uma convenção isso, né? Todas as nossas funções vão começar com LSO, lista simples ordenada, e a gente vai fazer o LSO create, tá? Para poder definir aqui o nosso tipo abstrato de dados, para inicializar as estruturas internas, etc. É um padrão, né? A gente tem o LSO create, e agora vamos criar aqui um outro, o LSO destroy, que também você cria e destrói. Quando vocês forem ver orientação a objetos, vocês vão ver o construtor e o destruidor. Entre a criação e a destruição dessa estrutura, a gente pode fazer um loop aqui, uma operação for, por exemplo, para poder inserir esses alunos para dentro dessa lista. Vamos começar aqui de igual a 0, aí o tamanho do vetor. Esse tamanho do vetor a gente já vai calcular aqui. E a gente vai colocar uma função aqui de inserção, vamos chamar de LSO_in, que a gente vai entrar o vetor índice i. Então primeiro vai entrar o Zé, depois vai entrar a Ana, o Carlos e finalmente a Zulmira. O tamanho do vetor, como esse vetor aqui não tem uma dimensão fixa, né, a dimensão é pelo número de dados da entrada, a gente tem que calcular o número de bytes do vetor como um todo, por isso essa função sizeOf, vetor. Então, por exemplo, se tiver 100 bytes o total, e sabemos que cada aluno, cada tipo, tem um tamanho fixo, vamos supor que o tamanho fixo fosse 10, então 100 dividido por 10 teriam 10 alunos. Aqui a gente tem 4 alunos, né? Então vamos supor que o tamanho do vetor fosse 40 e cada um dos alunos tem o tamanho de 10, então dá o total de 4 tamanho aqui. Tá? Mas enfim, isso é linguagem C padrão, não tem muito mistério, tá? É só uma forma de calcular o tamanho.
Então é importante que a gente está inserindo aqui cada um dos elementos, cada um dos alunos individualmente. Observe que não está na ordem, né? Vou começar com o Zé, que vai ser o primeiro elemento, depois a Ana, que terá que entrar antes do Zé, depois o Carlos, que vai entrar entre os dois, e por último a Zulmira, que vai entrar ao final da lista. Então essa desordem foi calculada de uma forma a gente testar, ver se está funcionando corretamente, ou seja, é diferente você inserir numa lista vazia, você inserir antes do primeiro, inserir no meio, inserir ao final, são formas de você testar se essa lista vai estar funcionando bem. E é isso, a gente vai ver com mais detalhes quando estiver implementando a LSO propriamente dita. Vamos lembrar aqui que a gente tem um trabalho de criar a aplicação, um trabalho do contrato, que é o trabalho de criação do include, onde as duas equipes combinam o que vão fazer, e tem o trabalho da equipe que faz a lista propriamente dita, o TIDE propriamente dito, que vai ser o arquivo lso.c. Cuidar agora de fazer a leitura, a retirada dos elementos da lista. Essa lista, ela entra os elementos em qualquer ordem, internamente eles ficam ordenados e quando você for retirar, ela vai retirar os menores elementos primeiro, tá? Segundo um critério. Então aqui eu vou fazer um loop, enquanto a lista não estiver vazia, então vai ter uma função do add para testar se a lista está vazia ou não. Então eu vou pegar aqui um temporário, um arquivo temporário desse tipo definido, que esse tipo vai ser o nosso aluno aí. E aí a gente vai fazer o comando lso out. O lso out eu passo o endereço desse temp para poder extrair os elementos. É de se esperar que o primeiro que saia seja a Ana, depois o Carlos, o Zé e por último a Zulmira. Então a gente vai imprimir e vai ver isso rodando ao final da nossa aula. Print fpercent S, vamos imprimir só o nome, é o suficiente. Então vamos imprimir aqui o temp.nome. Observe que por enquanto a gente ainda nem definiu esse tipo, vamos definir isso aí depois. Salvamos aqui. Então a aplicação acho que está correta, mais ou menos isso. Agora a gente vai criar um novo arquivo, lá no File New, e vamos criar um .h. Vamos criar o nosso lso.h, nossa lista simplesmente ordenada, nossa lista simplesmente encadeada ordenada, e selecionar a pasta onde vai ser criado isso aí. Marcar debug, marcar release, para que a gente possa gerar o compilado tanto para a versão de depuração como a versão final, que é a versão de venda, né? Vamos ampliar aqui um pouco. Já explicamos em outros vídeos essa questão do include, tá? Então aqui, vamos lá, desculpa um pouco a confusão aqui. O que a gente vai fazer? A gente pode até retirar, vamos colocar aqui o include lso.h na aplicação e até os demais includes, vamos todos movê-los por comodidade apenas, né? Não é que seja necessário, para dentro do lso.h, já que o lso vai ser chamado em todos os arquivos do projeto, então eu incluo uma única vez esse std.io, std.lib, tá? Então está lá a nossa aplicação, que é simbolizada por esse main.c, e vamos incluir esse lso.h. Vamos colocar aqui as funções.
Observe que todas as funções, vou colocar o cabeçalho delas, vou colocar um define para marcar o sucesso ou não de cada função. Então vamos dizer que true é 1, vamos dizer que false é 0. Opa, estou fazendo besteira aqui, não tem isso aqui não. Essa parte da implementação, a gente vai colocar isso lá no lso.c. Aqui é só o cabeçalho mesmo, só a assinatura do método. Vamos pegar esse ISO LSO-in. Aqui vai ser um tipo asterisco, um conteúdo, ou seja, vai ser passado um tipo genérico, né? Imagine que se a gente está tratando com aluno, então nós vai definir o tipo como uma estrutura aluno, mas poderia ser uma mercadoria, poderia ser um inteiro, poderia ser um real, tanto faz. Tá? Então é parametrizado isso, a gente vai definir daqui a pouco o que vai ser esse tipo. Então fizemos o create, precisamos fazer também o destroy, colocar aqui os cabeçalhos. O teste para saber se a lista está cheia ou vazia, LSO exempt, então não tem parâmetro nenhum, retorna verdadeiro ou falso, dizendo se está cheio, se está vazio ou não. Vamos definir agora com o typedef o que é o nosso tipo. Então, struct aluno. E essa struct aluno aí vai ser o nosso tipo. Agora vamos preencher o recheio, vamos dizer o que é esse aluno. O aluno vai ser um vetor de caracteres, pode ter de repente 80 posições. Vamos colocar também vamos colocar a nota, um número real. E finalmente a matrícula de cada aluno. Então tipo é isso. Se a gente quiser depois substituir esse tipo por uma mercadoria, colocar nome, preço, código do produto, tranquilo, não tem problema nenhum. É aí que tem que mexer, no lso.h. Uma outra que está faltando aqui, um teste, não vai ser muito necessário, é perguntar is full. Porque dependendo da implementação, pode ficar cheio. No nosso caso aqui com lista encadeada, na prática isso nunca vai acontecer. Mas formalmente a gente coloca. Vai que a equipe de desenvolvimento da TAD resolve fazer isso com um vetor. Aí vai ter um limite de tamanho. Então vamos copiar e abrir o outro arquivo agora. Agora vamos criar o nosso código fonte em C, que vai ser o lso.c. Esse lso.c vai estar na mesma pasta do projeto, marcar debug, marcar release, finish. Vamos copiar aqui as funções, colocar também o include. Lembra que o include lso.h é entre aspas, porque é desse projeto, tá? E além disso, ele vai ser utilizado em todos os projetos aqui, tanto na aplicação quanto na TAD. Agora aqui eu vou substituir todos os pontos e vírgulas aqui por comodidade, por preguiça mesmo, para abre e fecha chaves, abrir o espaço e preencher o recheio. A gente precisa definir também as estruturas de dados que são específicas dessa TAD. Tá? Essas estruturas de dados não são visíveis, ficar como se fosse uma caixa preta, invisíveis para a aplicação. Quando vocês aprenderem orientação a objetos, vocês vão ver que isso vai ficar realmente invisível, mas
aqui a gente trabalha tentando não fingir que a gente não consegue enxergá-la do lado de fora dessa tarde. Então aqui a gente vai colocar aquela struct node, tá? Que quando vocês aprenderem árvores, vai ver que esse nó são os nós das árvores, né? Onde surgem os galhos. Então esse nome ficou. Então para fazer tanto a lista encadeada, árvores, grafos, outras estruturas, a gente vai estar sempre usando o node aqui. É uma forma meio padrão, para não inventar nomes quaisquer. Então esse node vai ser construído vai ser composto de um tipo. Vamos colocar aqui o C de conteúdo. Lembrando que o tipo pode ser qualquer coisa, pode ser um aluno, mercadoria, etc. Tá? E finalmente a gente coloca também o struct node pointer, que vai ser um ponteiro para o próximo, ou seja, next em inglês, que vai ser uma lista simplesmente encadeada. Então tem o próximo de cada um dos elementos. Aí agora, propriamente dito, a gente vai fazer a nossa LSO, a nossa lista, ou seja, um ponteiro para node, e a gente vai usar esse ponteiro. No LSO create, o que a gente precisa fazer basicamente, se essa lista já existe anteriormente, porque eu posso criar e destruir várias vezes, mas vamos supor que eu já tenho essa lista, então nada melhor do que destruir. E além disso, colocar aqui LSO começa como null. Então, basicamente, a criação vai ser essa, vai ser destruir e dizer que a LSO é null. Né? A única estrutura que a gente usa é um ponteiro para essa lista. Depois, deixa eu ver qual que a gente poderia começar a fazer aqui. O LSO a gente pode deixar para o final. E vamos fazer aqui outros. Imagina na saída de elemento da lista, né? Se essa lista estiver vazia, então aqui a gente vai colocar se LSO exempt é verdadeiro, ou seja, a lista está vazia, a gente tem que retornar que não tem ninguém a ser retornado, então retorna falso. Então não importa, o tipo pode estar saindo até um lixo, uma coisa qualquer, mas a gente tem que só usar esse tipo se o resultado for verdadeiro. E aqui, se a lista for vazia, a gente está retornando falso lá com return. Tá? Então o valor do conteúdo você pode ignorar porque quando o resultado é falso. Lembra que o C sempre vai ter alguma coisa, mas é para você desprezar esse resultado quando o retorno for falso. Isso é importante que fique claro. Então aqui vamos criar um auxiliar para a saída. E esse auxiliar a gente vai vamos fazer o seguinte. Temos aqui um ponteiro auxiliar apontando para LSO. O LSO passa a ser o próximo da lista, então se o primeiro é a Ana, o próximo é a Bia, então o próximo vai ser a lista, vai começar de Bia. E o AUX a gente vai liberar. Agora, antes de liberar, obviamente a gente tem que preencher o conteúdo, né? Colocar esse conteúdo disponível para ser retornado. Então o que a gente vai fazer aqui é a gente fazer aqui, ó, que o asterisco C recebe LSO setinha C. Então recebe o conteúdo do primeiro elemento. No caso, a lista quando estiver pronta vai ser a Ana, então vai retornar esse conteúdo. Ou seja, vai devolver o primeiro elemento da lista, o primeiro conteúdo. Que, na verdade, é o menor dos elementos segundo um certo critério. O critério que a gente vai usar aqui é o critério nome da pessoa.
aqui a gente preserva nessa variável auxiliar, nesse ponteiro auxiliar, o que era o início da lista, porque esse início da lista, já que ele vai sair, ele precisa ser liberado. Tá? E a nova lista passa a ser LSO recebe o próximo da lista. Então agora aponta para a BIA, se for a BIA a segunda. E finalmente a gente libera o primeiro que já não existe mais, já está desencadeado. Preciso liberar essa memória, isso é importante. Ah, sim, claro, a gente tem que, estava esquecendo, a gente faz o return true para dizer que deu tudo certo, ou seja, esse valor C que já está preenchido aqui, a gente vai considerar como sendo um valor verdadeiro. Um valor válido, um valor que você pode utilizar. Ok, aparentemente está tudo bem. Lembrando que o valor de retorno verdadeiro ou falso é para dizer se o dado C, que sempre vai retornar, se ele é um conteúdo que você pode utilizar no seu programa ou se é um lixo simplesmente, o valor anterior que estava lá, para a gente descartar isso. Também é muito importante liberar, porque eu não vou usar mais esse primeiro elemento que está sendo retornado. Agora a gente pode fazer até saber se a lista está cheia. Na prática, como virtualmente vai alocar toda a memória, até memória virtual, essa lista nunca vai ficar cheia. Pode ter zilhões de elementos aí sem problema nenhum. Zilhões é mentira, mas enfim, bastante elemento e vocês entenderam isso. O teste, se está vazio, posso simplesmente perguntar se LSO for nulo. Se LSO for nulo, eu retorno verdadeiro, ou seja, não tem ninguém nessa lista. Se não, eu retorno falso, ou seja, a lista não está vazia. Então já liquidamos LSO out, empty. Vamos fazer aqui esse LSO destrói. Que a gente pode aproveitar que outras funções já estão prontas e fazer isso aqui, ó. Enquanto a lista não estiver vazia, ou seja, enquanto lista vazia for false, a gente pode retirar os elementos da lista. Vou colocar aqui uma variável temporária, não vou fazer nada com essa variável, apenas porque a sintaxe assim exige. Vou colocar tipo temp, chamo a função para retirar, passando o endereço de temp. Então, cada vez que você retirar, vai sendo retirado um elemento até chegar no vazio. E no final true, ou seja, conseguimos destruir, é uma forma de destruir, poder percorrer a lista e fazer uma liberação. Mas isso fica fácil chamando o LSO out o tempo inteiro. Por preciosismo, vamos colocar aqui LSO igual a null após o destroy. Tá? Aqui é programação defensiva. Observa que tanto no create quanto no destroy eu coloco LSO como null, mas tem uma certa redundância aí. Mas é melhor você
pecar por excesso do que por falta. Bom, está faltando basicamente agora o LSO in, ou seja, a entrada de elementos na lista. Essa entrada é bem mais complicadinha, a pessoa tem que ter muita atenção, tá? Muita calma para programar isso corretamente, fazer um desenho. E aqui basicamente a gente tem que ter cuidado. Vamos supor que o primeiro caso a lista está vazia, então vai inserir um primeiro elemento. Então, basicamente o que a gente vai ter aqui? A gente está recebendo um conteúdo C, e esse conteúdo a gente vai colocar, vai alocar um nó auxiliar. Estou pensando na melhor estratégia para a gente fazer essa lista. Mas a gente pode começar aqui, já que vai inserir, fazendo uma alocação de um nó para poder hospedar esse valor que está entrando. Vou colocar um auxiliar. Então esse auxiliar recebe, vamos fazer um typecast, né? Ele vai receber o resultado de uma alocação, vai receber um ponteiro para node. Então malloc, memory allocation, o tamanho de node. Então você coloca o tamanho em bytes, você quer pegar da área de memória livre. O teclado aqui continua com problema, vamos colocar aqui embaixo, né? Size of node. Lembrando que a estrutura node, você tem o conteúdo e você tem também o ponteiro para o próximo elemento. Então aqui a gente pode fazer aux, setinha, C, conteúdo, recebe o C que está sendo enviado como parâmetro. Defensivamente, a gente pode inicializar todos os campos, né, mesmo que isso não precise. Então vamos colocar aqui aux, setinha, next. Nesse momento aponta para null. Se a gente for encadear esse aux com outra coisa, não precisaria ser nulo, mas por segurança, vamos colocar ele como nulo. Vai ser bastante útil no caso do primeiro da lista, do último da lista. Essa é a primeira etapa aqui, eu fiz a criação do módulo, a criação de um nó, na verdade. Agora vamos fazer a etapa de encadeamento. Então a ideia é a gente percorrer essa lista e perguntar se cada um dos elementos da lista, né, o conteúdo desses elementos da lista, se corresponde, se está na ordem ou não, né? Ou seja, o elemento está entrando, ele vai ficar, ele é maior do que algum e menor do que outro, então a gente tem que colocar na ordem certa. Então essa é a tarefa de encadeamento. Bom, vamos criar aqui os dois ponteiros, né, P1 e P2, e apontar para LSO, nossa lista, e a gente vai fazer um while para caminhar com o ponteiro. Na verdade, vamos fazer isso com o ponteiro P1, né? A gente vai caminhar aqui comparando o conteúdo do elemento que está entrando com o conteúdo apontado aqui por
o nosso P2. Tá? Deixa eu ver aqui se isso aqui está correto. É melhor começar isso aqui com P1, quer dizer, o P1 é o elemento que vai até o final, tá? E o P2 vai a reboque, é o segundo, é exatamente isso. Fiz uma pequena confusão aqui. Então a gente tem que inserir, ou seja, a gente vai comparar o elemento com o que está apontado por P1. Então, se esse elemento está entrando for menor do que o P1, a gente tem que inserir antes desse P1. Então a gente vai fazer um break ali. E o P2 ele vai a reboque de P1, ou seja, o atual P2 vai ser o P1 corrente. E o novo P1 passa a ser o próximo. Então P1 recebe P1 setinha next. Então, recapitulando, a gente está percorrendo uma lista com P1, enquanto não for nulo, eu vou até o final. P1 recebe P1 setinha next. O P2 está a reboque, ou seja, o P2 está sempre um elemento defasado de P1, tá? Um elemento atrás, exceto no primeiro caso, em que P1 é igual a P2. E a gente vai comparar, o elemento está entrando, comparando C, uma função de comparação aí, com o elemento corrente apontado por P1. Então, por exemplo, estou comparando Carlos é menor do que a Ana? Não, não é. Então não vai fazer nada. Tá? É preciso bastante atenção no que está fazendo. Vamos fazer o seguinte, se a comparação for menor, a gente interrompe esse processamento. Poderia colocar código ali, mas eu prefiro interromper e fazer essa inserção ao final. Ou seja, eu vou percorrer a lista e o que eu vou simplesmente é encontrar onde é que está o menor. Então eu vou ter P1 apontando para um elemento menor e o P2 é o elemento anterior para permitir esse encadeamento. Fiz um corte aqui para a gente mostrar uma solução boa, sem passar pela complicação. A gente pode pegar o AUX que eu acabei de alocar e apontar para o P1, tá? Já que o AUX tem que ser antes, o elemento está entrando, por exemplo, o Carlos tem que ser antes do Zé. Tá? Aí a gente pergunta, se o P1 for igual ao P2, e isso aí só vai ser igual se a P2 for uma lista vazia. Então vai entrar o primeiro ou então antes do primeiro, ou seja, P1 é igual a P2 só no início da lista, então se a lista for vazia. Se não, a gente diz que o P2 setinha next aponta para o AUX, um encadeamento no meio, antes de qualquer elemento. É importante marcar isso, ou seja, a lista vai apontar para o AUX, né, o LSO que a gente está trabalhando aqui vai apontar para o AUX, se a lista estiver vazia, ou então se for inserção antes do primeiro elemento. Então, por exemplo, tem lá a Ana, aí vai entrar o Abraão. Então, P1 igual a P2, que estão no início da lista, e o Abraão é menor do que a Ana. Então, o resto a gente fazer a função compara. Tá? Como é que a gente vai comparar um elemento com outro elemento? Que é o que a gente precisa aqui para compilar esse projeto. Vamos fazer esse compara aqui. Esse compara tem que retornar menor, maior ou igual. Vamos fazer isso e depois vamos fazer uma crítica em relação a isso que eu estou fazendo aqui. Então a função compara retorna um int. Vou estar comparando dois tipos. Pode ser o tipo A e tipo B, enfim. Dois elementos que eu quero comparar. Vamos fazer aqui os defines. Define igual sendo 0.
Isso aqui é só para facilitar a legibilidade do código, tá? A comparação ela vai retornar -1, 0 ou 1. Para que não fique difícil de ler isso, eu estou dizendo que a palavra igual é a mesma coisa que 0, a palavra maior, mesma coisa que 1, e a palavra menor, mesma coisa que -1, tá? Mas aqui a nossa lógica de comparação está definindo essas três possibilidades, tá? Não confunda isso com a comparação de verdadeiro ou falso, que não tem nada a ver. Verdadeiro ou falso é se deu certo ou se não deu certo. Aqui não. Comparação vai retornar uma das três coisas: menor, igual ou maior. E aqui eu estou comparando os nomes do tipo. Tá? Então o str compare, ele também vai trabalhar com isso, né? Se for menor do que 0, o aluno A é menor do que o aluno B. Até para retornar os três tipos, vamos fazer um resultado aqui, né? Resultado para não ter que ficar comparando o tempo todo. Então o resultado vai ser isso aqui. Então se o resultado for menor que 0, eu vou retornar menor. Se o resultado for 0, a gente vai retornar igual. E aí nem precisa testar mais, é o return maior, né? São as três possibilidades do comparo. Então, a princípio, o nosso código aqui, salvo algum erro de compilação, algum esquecimento de ponto e vírgula, etc., está pronto. Já fizemos todas as funções da TAD e do nosso app aqui. Então aqui a gente vai entrar, importante lembrar que a gente vai entrar um primeiro elemento quando a lista está vazia, um elemento para testar a entrada antes desse primeiro elemento, depois o Carlos que vai entrar no meio e finalmente a Zulmira que vai entrar ao final da lista. A gente está testando todos os casos possíveis aí que poderia dar problema. E funcionou. Ana, Carlos, Zé, Zulmira. Uma coisa importante aqui para vocês notarem é que nós estamos dentro da lista encadeada simples, ordenada, e dentro dessa lista a gente está aqui comparando tipo A com tipo B, ou seja, estou querendo saber o que tem se o nome de um é menor que o nome do outro, enfim, isso aqui é uma heresia, isso aqui não é possível, isso aqui funciona, mas não está correto, porque na verdade quem tem que saber fazer essa comparação é a aplicação, porque o tipo abstrato de dados ele não conhece, ele não sabe, ele não deveria saber se esse tipo tem nome, se tem preço, se tem nota, etc. Então essa questão de comparação, saber quem que é maior, quem que é menor, deveria ficar no lado da aplicação. Então para ficar isso do lado da aplicação, a gente vai ter que tirar isso daqui do código do LSO.c, tirar do lado do TAD, colocar isso lá na aplicação, e tirando da aplicação, a gente vai usar um artifício que já foi mostrado num outro vídeo aqui, que é o ponteiro para a função. Bom, o que a gente fez aqui? A gente copiou o comparatipos pelo nome, criamos essa função aqui, que é semelhante àquela compara lá, para comparar o nome de um aluno com o nome de outro aluno. Então o resultado vai ser menor, maior ou igual. Tranquilo isso, está lá na aplicação sem problema nenhum. A gente põe para rodar isso aqui, né? Logo no início. E para rodar a gente tem que colocar aqui, ó, definir o comparador. Então isso aqui é um exemplo de uso de ponteiro para função. Vou passar essa função aqui para
esse novo elemento aqui do tipo abstrato de dados, ou seja, o compara tipos pelo nome. Estou passando isso como ponteiro para a função. E com isso, rodando aqui, a gente tem lá o resultado esperado, né? Ana Carlos Zé e Zulmira. Observa que a gente, lá no ponto H, no LSO.H, a gente cria lá um tipo chamado comparador, que é um ponteiro para a função que recebe dois parâmetros, tipo x e tipo y. Nem precisa isso, basta você dizer que tem duas variáveis do tipo TIPO, tá? E ela retorna um inteiro, ou seja, maior, menor ou igual. A gente está colocando ali também, pode até colocar esse maior, menor ou igual lá para cima, né, para ficar tudo numa região só. Mas enfim, a gente tem aqui então a definição desse ponteiro para a função, tá? Coloquei como comentário aí. E também lembra que a gente vai ter esse LSO define comparador, uma nova interface, uma nova função aqui, que você passa como parâmetro a função de comparação para dentro do TAD. Então, nesse exemplo aqui, eu estou passando, compara os tipos pelo nome. Se você quiser, você pode criar até um outro comparador. Vamos supor que a gente fizesse um compara tipos pela nota, né? Vou colocar pela nota. Então aqui a gente poderia ter, em vez de comparar os nomes, fazer aqui, colocar numa variável temporária. Deixa eu ver se é melhor fazer assim. Para saber se uma nota é maior ou menor do que a outra, tá? Não, acho que dá para fazer isso aqui direto. Vamos fazer o seguinte: se a nota do aluno A for menor que a nota do aluno B, a gente retorna menor. Da mesma forma, se a nota do aluno A for igual à nota do aluno B, a gente vai retornar igual. E o caso final é a gente retornar maior. Então aqui estamos comparando pela nota. É uma função lá na aplicação. E agora observe aqui, estou definindo, vou imprimir também a nota aqui para a gente poder ver que vai ordenar por nota dessa vez. Então temp.nota também. E vou mudar ali, estamos passando pelo nome, passando pela nota, vamos passar isso lá para a função. A função que eu vou usar agora vai ser comparatipos pela nota. Põe para rodar, pronto, está ordenado pela nota. Agora está o Carlos, Zé, Ana e a Zulmira. Tá? Então isso aqui é bastante esperto, bastante interessante, quer dizer, toda essa lógica fica dentro da aplicação, não fica lá no tipo abstrato de dados. Você não tem que saber se é nota, se é nome, se é mercadoria, se é aluno, nada disso. Tá? Uma coisa interessante também é o seguinte: o que acontece se você esquecer de colocar o comparador? Se você retirar isso aí, tá? Ou seja, eu tenho aqui o nosso comparador aqui, e pode ser que eu nem use isso, né? Aqui no LSO.C, como é que funciona esse negócio? Eu tenho lá, eu faço, se a função compara existe, ou seja, não for nula, eu faço a comparação exatamente como a gente estava mostrando no início desse nosso vídeo aqui, tá? E como é que a gente define isso? Tem uma variável global chamada compara, que vai ser a função, o valor dela é null inicialmente, e eu tenho a função de interface, que eu passo a função que eu quero usar para comparação e atribuo nesse compara aqui. Então, compara é uma variável que ora vai ser uma função que compara com nomes, ora vai ser uma função que compara com
preços, hora que vai se comparar com nota, o que você quiser. Ou seja, toda a lógica de comparação está destacada, está retirada, extraída dessa lista sequencial e colocada lá na aplicação. Quer dizer, está fora da TAG isso. Então imagina se você tirar, que é isso que a gente, nosso exemplo aqui, ó, não colocar nada, tá? Ele não vai fazer comparação nenhuma. Então aqui entrou Zé, Ana, Carlos e Zumira sem nenhuma ordem e é assim que entrou, sem comparação nenhuma. Então você pode usar vários tipos de comparação ou não usar nenhuma, então a lista vai entrar na ordem que for. Tá? Então isso é uma coisa bastante interessante, bastante flexível e tá aí o que a gente estava querendo mostrar. Peço a você que você curta esse vídeo aqui, tá? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó, compara tipos pelo nome, tá? Para mostrar que a gente tem essa flexibilidade. Então curta esse vídeo, inscreva-se no canal, toque o sino aqui para marque o sino lá para você receber notificações. E, enfim, espero que tenham gostado desse recurso aqui, que é um recurso bastante avançado, tá? De você poder utilizar essa função de comparação, tá? Ter esse TAG realmente fazendo essa independência de código. Ok? Então, muito obrigado. E é isso aí, pessoal.